Vamos orar mais uma vez. Com a sua cabeça, feche seus olhos. Paizinho, nós te adoramos, Senhor. Senhor de todas as coisas. Tu conheces o nosso coração. Tu sabes, Senhor amado, o que vai no profundo da nossa alma. Tu sabes, Senhor, as nossas necessidades. Tu sabes das nossas limitações. Tu sabes exatamente aquilo que precisamos, aquilo que carecemos. E a tua palavra diz que o Senhor, segundo as suas riquezas, suprirá em glória todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. E nós cremos na tua palavra, Pai. E por isso nós estamos aqui reunidos em teu nome. Nós não viemos aqui por um acaso, não viemos aqui por um costume, ó Pai. Não viemos aqui para cumprir um protocolo ou um compromisso. Nós não viemos aqui, Senhor, porque nós temos prazer de estarmos juntos, ó Pai, para te louvar, te adorar e buscar a tua presença, buscar a tua face, ouvir a tua voz, derramar a nossa alma diante de ti, ó Pai, receber do Senhor aquilo que tu tens. Pai, toma este ambiente, Senhor. Espírito Santo, tenha liberdade nesta noite. Fala conosco, ministra, Senhor. Tu já tens nos abençoado, tu tens falado conosco já através do louvor, ó Pai. Temos oferecido a nossa alma ao Senhor através dos cânticos, da adoração, ó Pai amado. Agora aceita, Senhor, a nossa oferta voluntária diante de Ti e ser servido em nos abençoar nessa noite. Ministra a Tua palavra, traz direções, orientações do Senhor para nós. Revela o Teu querer para as nossas vidas. Tu conheces cada um que está aqui nesta noite, e segundo a necessidade de cada um, ó Pai, Tu estejas atingindo cada coração, alcançando cada coração e abençoando cada um, ó Pai. Nós nos entregamos nas Tuas mãos. Sela este lugar com a Tua glória. Caia por terra tudo aquilo que não é Teu, tudo aquilo que venha, Senhor amado, contra a Tua vontade, o Teu querer, a Tua palavra. Venha, Senhor amado, se sucumbir nesta noite, e que haja liberdade plena, total e real do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, através das nossas vidas, em nosso meio, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero agradecer a presença de todos aqueles que nos visitam nesta noite, dizer que você é bem-vindo neste lugar, que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça poderosamente, que você se sinta à vontade em nosso meio. É uma alegria tê-lo conosco aqui. E o intuito nosso é que você seja realmente abençoado, que você se sinta bem e que você esteja sempre conosco aqui, porque o desejo nosso é que você receba a palavra de Deus e você seja edificado através da palavra. Nós não temos nada a oferecer a você, mas o Espírito Santo de Deus tem para oferecer a você o que Deus tem de melhor para você. Por isso, eu gostaria que você se atentasse para a palavra de Deus, que você evitasse de se locomover no teu lugar, que você prestasse atenção, que você deixasse o teu celular agora e você se conectasse com o Espírito Santo de Deus, que está bem aí pertinho de você, em você, do teu lado, e que te ama e te quer, e com certeza Ele é o maior interessado na tua vida nesta noite, e Ele realmente quer te abençoar. Eu quero mencionar um trecho da palavra de Deus, bastante conhecido, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6, apenas verso 9 e 10, que é parte de uma oração que Jesus ensinou aos seus discípulos. Eu creio que você até sabe decorar. Você saberia decorar? Saberia? Ou sabe? Sabe? Pai nosso, está nos céus. Isso, até aí, esses dois versículos. Jesus disse assim: portanto vós orareis assim, Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Até aí Jesus está ensinando a glorificação. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Aí Jesus ensina os discípulos e a nós a fazer um pedido: venha a nós
o teu reino. E é sobre isso que eu quero falar. Que reino é este? Venha a nós o teu reino. Esse pedido que Jesus ensinou. Tá? O que Jesus quis dizer com isso? Quando Jesus ensina os discípulos a orarem, esta é a primeira coisa que Jesus ensina os discípulos a pedirem: venha a nós o teu reino. E muitas vezes, de uma forma muitas vezes, não sei se certa ou errada, as pessoas decoram esta oração e acabam não orando, mas recitando o decor e pensando em milhões de coisas e que não surte muito efeito, porque a oração tem que partir do coração, ela não pode ser algo decorado. A tua necessidade não é a mesma a minha não é a mesma tua. Jesus dá um gabarito, Jesus dá um modelo para orar, não algo para ser recitado, não quero falar nisso, não vou falar sobre isso, nem sei porque estou comentando isso, mas Jesus dá esse modelo. Quando Jesus fala, venha a nós o teu reino, ele está ensinando os discípulos pedirem a Deus o estabelecimento do reino de Deus na vida deles. Na verdade, este reino começa a ser estabelecido na terra a partir da vinda de Jesus Cristo. Lá no Velho Testamento, este reino não era estabelecido ainda. Esse reino começa a ser estabelecido através da vinda de Jesus Cristo, e ele se estabelece com a vinda de Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição. Ele acaba se estabelecendo. E o que venha a ser este reino? Quando Jesus ensina os discípulos a orarem, pedindo este reino, o intuito de Jesus não era pedindo que o reino viesse à terra, mas o intuito de Jesus era pedindo que o nosso coração, o coração dos discípulos, estivesse acessível à ação do reino de Deus. É quase que um clamor, Jesus pedindo que os discípulos clamassem pelas suas próprias vidas, que nós clamássemos pelas nossas próprias vidas. Jesus disse: o reino de Deus já está no meio de vocês. O reino de Deus já está no meio de vocês. Jesus disse isso quando ele caminhou pela terra. Então por que muitas vezes o reino de Deus não se estabelece no meio da vida das pessoas? Porque o coração das pessoas não está acessível a este reino de Deus. Então Jesus estava ensinando os discípulos a clamarem para que o coração seja quebrantado, para que o coração seja aberto, acessível ao reino de Deus. O que é reino? Reino é domínio, reino é autoridade, reino é poder exercido, ação. Reino não é um lugar, reino não é uma coisa, mas reino é uma ação, é um domínio. Na verdade, Jesus ensina um clamor, uma ação nossa, para que o nosso coração venha se quebrantar, para que uma ação de Deus possa acontecer ao nosso favor. Na verdade, este é o propósito fundamental de Deus na vida do ser humano. Deus quer dirigir o homem, Deus quer comandar o homem, Deus quer reinar na vida do homem. Se Deus quer reinar na vida do homem, isso quer dizer que Deus não reina na vida das pessoas. Aí você me perguntaria, mas então quem reina na vida das pessoas? Não. Quando Deus criou o homem, Deus reinava na vida do homem. Mas um dia o homem decidiu a desobedecer a Deus e dar ouvido ao diabo. Literalmente, o diabo, personificado em uma serpente. Conversou com a mulher, seduziu a mulher, enganou a mulher e fez exatamente o que Deus disse que não era para fazer. Deus disse: não faça, porque o dia que você fizer você morre. Exatamente aquilo que não era para fazer, o homem foi fazer. O homem quebrou o vínculo de Deus. A autoridade que foi dada ao homem, o homem transferiu essa autoridade ao inferno, a Satanás. Satanás passou a ter domínio sobre a terra.
E este reino foi realmente atribuído a Satanás. Quem domina sobre a terra é Satanás. E Jesus declarou isso: Satanás, o príncipe deste mundo. Jesus disse: o mundo jaz no maligno, o mundo está morto nas trevas, está morto em Satanás. E aí Deus prepara para restaurar, restabelecer este reino. De que forma? Deus agora envia o seu Filho. Jesus deixa a condição divina, faz-se homem. Filipenses capítulo 2, Paulo escreve exatamente isso. Vem a este mundo, se estabelece como homem, deixando a forma divina, se tornando homem, criatura, vem como homem ele se entrega em morte de cruz. Ele não é uma vítima e nem se torna um mártir, mas ele entregou-se a si mesmo. Ele se ofereceu como sacrifício vivo em redenção à nossa condição pecaminosa, para restaurar a nossa vida, para que nós tivéssemos condição de restabelecer em nós este reino divino, para que o homem tenha condição de ter novamente esse reinado de Deus. Deus restaura o restabelecimento do reino de Deus através de Jesus Cristo. E João Batista, o precursor de Jesus, veio e pregou isso. Se você quiser anotar aí para você ler em casa, Mateus capítulo 3, verso 1 e 2, a mensagem de João Batista foi essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, isto é, o reino de Deus está chegado a vocês. Depois disso, Jesus veio e deu continuidade à mensagem de João. E Jesus veio em Mateus capítulo 4, versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem que João veio pregando, Jesus veio dando continuidade a essa mensagem. Jesus estava pregando o reino de Deus, e o evangelho que Jesus pregava anunciava o estabelecimento deste reino. E este reino não é um reino físico, não é um reino material, não é um reino legal, não é um reino nominativo, não é um reino religioso, não é estabelecido através das religiões, não é estabelecido através da igreja, mas é estabelecido através de Deus, estabelecido através do Espírito Santo, através de Jesus Cristo. Em Romanos capítulo 14, versículo 17, o apóstolo Paulo escreve assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não está inserido em coisas materiais, não está inserido em comida, não está inserido em bebida, mas está inserido em uma ação de Deus em favor do homem, e caracteriza em que? Em justiça. Deus é que? Deus é justo, Deus é paz, e Deus promove a alegria que o homem não pode ter se não for através de Deus. Isso é reino de Deus. E muitas vezes as pessoas querem viver o reino de Deus através de coisas, fazer coisas, né? Aí eu vou fazer isso para Deus se agradar e para Deus ter prazer na minha vida, né? Eu vou ser bonzinho para Deus se agradar. E tem uns mais astutos, né? Eu não sei se são astutos ou são ignorantes mesmo. Desculpa, irmãos, tá? Eu vou fingir ser, porque se o pastor achar que eu sou, Deus vai estar assim, meu Deus, misericórdia, né? A palavra de Deus, que de Deus ninguém se zomba, porque o que o homem semeia, ele colhe. E o que a pessoa semeia, ele pode semear num quarto escuro, debaixo da cama, e ninguém vê. Está semeado, ele vai colher, porque vai nascer, vai germinar, vai frutificar, ele vai ter que colher, né? E não adianta querer terceirizar a colheita é ele que vai fazer. Paulo escreve na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 8, ele diz assim: ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comermos, nada temos demais, e se não comermos, nada nos falta. Isto é, aquilo que nós usamos de coisas materiais para a nossa vida, não vai agradar a Deus, não vai desagradar a Deus, né? Se eu faço de um jeito, se eu deixo de fazer de um jeito,
não agrada a Deus, não deixa de agradar a Deus, isso não muda nada. O que vai mudar o meu relacionamento com Deus não é o que eu faço ou deixo de fazer, mas o que eu sou. Isso muda. É o que eu sou. Muitas vezes o que eu faço ou deixo de fazer é um reflexo daquilo que eu sou. É um reflexo. Mas se eu faço ou deixo de fazer, não vai mudar o meu relacionamento com Deus. Ou se eu como carne, vai mudar o meu relacionamento com Deus? Não. Se eu deixo de comer carne, vai mudar o meu relacionamento com Deus? Não. Isso não vai mudar nada. Porque eu não vou tornar melhor ou pior. Isso não muda nada. Mas aquilo que eu sou, isso muda o meu relacionamento com Deus. O meu caráter, a minha posição, a minha forma de ser, aquilo que existe dentro do meu coração. Se eu sou bom ou sou ruim, se eu sou honesto ou desonesto, se a minha boca fala do que meu coração está cheio, se as minhas palavras são de ironia, são de verdade, são de perversidade, são de engano, são de mentira, isso muda o meu relacionamento com Deus. É isso que Paulo está dizendo. Não é a comida que muda, porque o reino de Deus não consiste nisso. O reino de Deus consiste em justiça, o reino de Deus consiste em paz, e o reino de Deus consiste em alegria no Espírito Santo. A minha vida consiste em coisas que eu preciso viver, e o Espírito Santo precisa viver em mim e se alegrar comigo. Ele precisa ter prazer na vida que eu tenho. Agora, se eu vivo de uma forma amargurante, se eu vivo cheio de rancores e mágoas, que alegria que o Espírito Santo tem em mim? Se é que ele habita em mim. Se é que ele habita em mim. Se a minha boca vive cheia de maldição, se eu olho para o irmão e vivo amaldiçoando o irmão, amaldiçoando o fulano, amaldiçoando o pai, amaldiçoando a mãe, amaldiçoando o filho, amaldiçoando o neto, que é a ação do Espírito que existe em mim. Existe a ação do Espírito, sim, mas o Espírito das trevas, dos demônios, não o Espírito Santo. E aqui Paulo fala de uma ação do Espírito Santo, alegria no Espírito Santo, é a ação de Deus na minha vida. Reino de Deus é isso, é domínio sobre as minhas ações, sobre aquilo que eu sou. Então, o que consiste o reino de Deus? Em primeiro lugar, consiste na ação salvadora e libertadora de Deus através de Jesus Cristo, quebrando os vínculos no ser humano imposto pelo pecado, tornando-me livre. Paulo fala de justiça e paz e alegria no Espírito Santo, mudando a minha forma de vida, mudando a minha condição de vida, mudando a direção da minha vida. Isso é a ação de Deus, isso provém algo de dentro para fora. Eu não faço porque é imposto, eu não faço porque agora eu estou indo na igreja. Você batizou, agora você tem que mudar a tua atitude. Não, eu faço porque Cristo vive em mim, porque eu sou uma nova criatura. Isso vem de dentro para fora, não são porque são coisas impostas, porque estão cobrando de mim, porque Deus não cobra nada de ninguém, Jesus não cobra nada de ninguém. Jesus nunca cobrou alguma coisa de Judas. Eu desafio você a você achar na Bíblia e um dia mostrar para mim uma cobrança que Jesus fez de Judas, sabendo Jesus que ele era ladrão, e sabendo que Jesus que um dia ele iria traí-lo. Jesus nunca cobrou nada de Judas, mas de Pedro, Jesus chamou ele de Satanás. Verdade? Imagine se eu chamar o irmão de Satanás. Como é que chama Satanás no feminino? Tem que arrumar um termo também, porque tem irmão e irmã, né? Imagine. Vou ter que arrumar outra cruz. A salvação, a ação do reino de Deus é salvação, é libertação, é desprendimento do velho homem, dos velhos sentimentos, dos velhos rancores, das velhas mágoas. Pessoas que vivem correndo atrás de quem fez isso, quem fez aquilo, para querer descontar. Isso é a ação do reino. O reino de Deus produz isso na nossa vida: mudança de vida, alegria, justiça, paz
e alegria no Espírito Santo. Mateus capítulo 12, versículo 28 diz assim, Jesus diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Quando Jesus passou pela terra, o que Jesus fazia? O que Jesus mais fez? Foi expulsar demônios, foi curar enfermos, foi libertar pessoas. O ministério de Jesus consistiu nisso. A ação de Jesus hoje consiste nisso. A ação de Deus consiste nisso através da igreja de Jesus Cristo. É levar pessoas a uma libertação, é transformar vidas. Isto quer dizer que o reino de Deus está no meio do povo de Deus, está no meio de nós, está na nossa vida. E a ação do reino de Deus na vida de pessoas gera transformação, pessoas sendo libertas, pessoas que viviam de uma forma e hoje vivem diferente. O reino de Deus produz libertação do domínio das trevas e do pecado. Se pessoas não são transformadas, pessoas se não é gerada mudança na vida de pessoas, é porque o reino de Deus não está estabelecido na vida delas. Consequentemente, Jesus diz lá em João capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem senão matar, roubar e destruir, mas Jesus diz, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Satanás ele veio para destruir vidas, Jesus veio para gerar vida. Satanás veio para levar a vida à destruição, lares, à falência, à separação, à divisão. O divórcio não é proveniente de Deus, não. Divórcio não é proveniente de Deus. Ah, mas Deus permitiu o divórcio. Mas Deus disse pela dureza do coração do ser humano. A dureza é uma reprodução do pecado. É uma consequência do pecado. Mas Jesus disse, mas eu vim para vos dar vida e vida com abundância. Jesus não veio para dividir, Jesus veio para multiplicar. Para multiplicar. E não para dividir. Não para separar. Jesus veio para ajuntar, para aglomerar, para fortalecer, para fazer crescer e fortificar. Em 1 João capítulo 3, versículo 8, João diz assim: para isto Cristo se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para isso Cristo se manifestou, para estabelecer o reino de Deus, para estabelecer o domínio de Deus, para estabelecer a ação de Deus, para que o reino de Deus possa dominar a vida das pessoas. Se eu não sou dominado pelo reino de Deus, eu posso ser dominado pelo reino das trevas. O mal está à porta. Um dia Deus disse para Caim, quando o coração dele estava cheio de maldade, antes dele assassinar o seu irmão, Deus disse para Caim: Caim, o mal está à tua porta, cabe você resistir o mal. Caim não resistiu. Ele foi e assassinou o seu irmão. Ele matou o seu irmão. E muitas vezes nós não resistimos o mal. Muitas vezes nós somos levados pelo mal. E muitas vezes nós culpamos isto, culpamos aquele. Mas o domínio está em nós. O domínio está em nós. A palavra de Deus diz que não há tentação, não há prova além daquilo que podemos suportar. Então não há força contrária a nós, além das nossas forças. Se nós não resistimos, é porque faltou resistência a nós, faltou fortalecimento nosso. E o reino de Deus vem para nos fortalecer, nos tornar forte, vencer o inimigo. E a palavra de Deus, Tiago 4,7 diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quinta-feira nós falamos sobre isso. Paulo ensina muitas estratégias para você defender do diabo, né? Você vestir a armadura, se revestir da armadura. Pedro fala que ele anda a vosso derredor rugindo como leão, você fecha as brechas. Mas Tiago diz que se você se revestir de autoridade, ele vai fugir de você. Paulo ensina estratégia para você resistir o ataque dele. Tiago ensina estratégia para você fazer ele correr de você. Aí o bom jogador de futebol diz que a melhor defesa é o ataque. Se você ficar na defesa, você vai ficar sempre defendendo. Tiago diz que você pode
atacá-lo, se você revestir de autoridade. Só que Tiago diz que para você ter autoridade, você tem que ser sujeito à autoridade. E muita gente tem dificuldade de se sujeitar à autoridade, não consegue ter autoridade. São princípios da palavra. São princípios da palavra que a palavra nos ensina e nos mostra o caminho para vivermos o reino de Deus. Marcos capítulo 9, versículo 47, diz assim: se o teu olho te escandalizar, olha o que Jesus fala, ainda bem que foi Jesus que está falando isso, não foi nem Pedro, nem João e nem Paulo. Jesus diz assim: se o teu olho te escandalizar, lança-o fora, melhor é para ti entrar no reino de Deus com um olho só, do que tendo 2 olhos ser lançado no fogo do inferno. Jesus faz uma conotação aqui bastante forte. Ele dá 2 ensinamentos, ele dá muitos ensinamentos aqui, eu quero me ater a 2. Primeira coisa que ele enfatiza aqui, que quem não entra no reino de Deus é lançado no... Como é que está o texto aí? Eu não quero dizer, eu quero que você diga. Quem não entra no reino de Deus é lançado aonde? Aonde? Você está com medo de dizer? Quem não entra no reino de Deus é lançado aonde? Inferno. Pois é. É dura essa palavra, né? Quem disse isso? Não esqueça disso. Tá? E Jesus dá um outro ensinamento aqui. Que para entrar no reino de Deus tem critério. Tem critério. Não é de qualquer jeito, não. Tem critério. Para participar do reino de Deus existe critérios. Jesus deu a sua vida para estabelecer este reino na terra. A salvação realmente é gratuita, mas não cabe nela a bagagem pecaminosa. A salvação é de graça. A salvação é gratuita. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas quando o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, eu preciso deixar o pecado. Tem gente que acha que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado e eu posso continuar com a bagagem do pecado, que ele vai continuar me purificando do pecado. Não é assim que funciona. Jesus disse que eu preciso porfiar. O que quer dizer porfiar? Porfiar quer dizer lutar, se esforçar. Porque existe critério. Jesus diz assim: se o meu olho é problema para eu entrar no reino, é melhor eu arrancar o olho. Meu Deus. Arrancar o olho. É melhor eu entrar sem um olho no reino do que ir com os 2 para... Existe critério para viver o reino de Deus. Não é de qualquer jeito, não. A salvação é de graça, mas a minha bagagem pecaminosa não cabe pelo caminho. Jesus disse que o caminho do céu é estreito, Mateus 7,14. Estreito é a porta, apertado o caminho que leva à vida. E Jesus continua dizendo: e são poucos que entram por ele. Por quê? Porque nem todos querem confiar, nem todos querem se esforçar por entrar pela porta estreita. Para viver no reino de Deus existem critérios, não é de qualquer jeito. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado, mas eu preciso deixar o pecado. Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram. Quando nós olhamos para esse texto de 2 Coríntios 5,17, muitas vezes nós olhamos e falamos assim: as coisas velhas já passaram. Glória a Deus, aqueles problemas antigos eu não vou mais conviver com eles. Mas eu não posso esquecer, e você não pode esquecer, que você é um ser humano. Eu sou um ser humano. Aqui corre sangue de ser humano. E sangue de ser humano cabe tentação. E você pode orar o quanto você quiser, jejuar o quanto você quiser, que enquanto você respirar, você vai ser tentado. Se você orar: Senhor, eu não quero mais ser tentado,
me avisa que a gente vai encomendar um caixãozinho para você. Porque para não ser tentado tem que morrer. Se alguém disser para mim que não é tentado, me avisa, porque morreu e não foi avisado. Morreu e não sabe o que está morto. Não existe. Não existe. Jesus foi tentado. Jesus foi tentado. Ser tentado não é pecado. Aí você diz, mas pastor, eu sou muito tentado. A glória a Deus por isso. Porque se você é muito tentado, é porque você cai pouco. Se você é pouco tentado, é porque você cai muito. O caminho dos céus e a porta dos céus é estreita. Não cabe pecado nela. E existem critérios. Não pense que Deus vai fazer vista grossa. Não vai não. Não vai. Deus é amor sim, mas Ele é juízo. Ele é juízo. A porta larga e o caminho largo é para o inferno. Mas para o céu existe critério. Existe critério. No mundo nosso existe critério. Existe critério. Eu não estou criticando. Mas eu vou agora, semana que vem, que vocês vão orar por nós. Semana que vem eu vou para a Bolívia. E já avisar, pastor, traz terno e gravata para você pregar à noite aqui. Critério. E eu vou. Estou levando, mas você falou. Critério. Tem que se enquadrar. Né? Tem que se enquadrar. Se eu fosse na praia, eu ia de calção. Né? Eu não vou falar com o juiz de bermuda, de chinelo dele. Não vou deixar nem eu entrar no fórum lá. Critério. Critério. Para o céu, não vai de qualquer jeito. No céu, tem um hino que diz: no céu não entra pecado. Né? O céu não entra. Pecador arrependido sim, mas pecado não. Mateus capítulo 11, para nós encerrarmos, versículo 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência. Marque esse versículo, Mateus 11, 12. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência no reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Olha o que Jesus diz aqui, ó. Quem está dizendo isso é Jesus. Desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Por quê? Porque a partir de João Batista foi anunciado o reino dos céus, o estabelecimento do reino dos céus na terra, porque Jesus veio e implantou o reino dos céus. A partir do momento que foi implantado o reino dos céus, para entrar no reino dos céus, para estabelecer o reino dos céus, é preciso força, violência. Aí o pessoal vai lá de boa, o reino dos céus está em mim. Eu quero ver se está. Aí vai orar com ele e cai endemoniado. Opa! Só se for o reino do céu das cabras, dos bodes. Cuidado com isso aí, viu? Toma muito cuidado. Pastor, não sei o que tem. Eu sou um homem, uma mulher de Deus. Eu fui em tal lugar, oraram por mim. Entrou um espírito tranca-rua em mim. Pois é, esse tranca mesmo, está trancando você. Vai lá com a irmã Cristina que ela manda bala no céu. Pois é, falta reino. Falta reino. Por que faz violência? Porque para viver o reino de Deus precisa ser valente, precisa ser soldado, precisa se revestir da armadura, precisa entrar para a guerra, precisa lutar contra o pecado. Viver o reino de Deus é para valente, para os embrutecidos contra o pecado, para aqueles que olham o pecado e faz cara feia. Sabe aquela cara feia mesmo? Você já viu a cara daqueles lutadores quando vão pesar para lutar o UFC lá e um olha para a cara do outro? Então, quando você olha para o pecado, você tem que olhar desse jeito, né? Não é olhar assim não.
Não é para essas carinhas que quando você vê de vez em quando no Facebook lá, como que chamando alguma coisa. Pois é. O reino dos céus é tomado à força, é luta, é batalha. O acesso para o reino. Qual é o acesso para o reino? Jesus disse, é a mensagem que Jesus pregava, é a mensagem que João Batista pregou, é a mensagem que Jesus pregou. Arrependimento, o acesso para o reino é arrependimento, a porta para o reino é a fé em Jesus Cristo. A mensagem de Jesus foi essa, Marcos 1,15, e dizendo, o tempo está cumprido. Tem alguém querendo esperar alguma coisa acontecer? Jesus já estava pregando naquela época, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A mensagem é esta: arrependimento e crença, arrependimento e fé, arrependimento e fé. Fé no quê? Fé em quê? Fé no Evangelho de Jesus Cristo. Não vai ter mais oportunidade, não vai ter mais um plano B de Deus para a vida das pessoas. Quem crê em Jesus Cristo será salvo. Quem não crê em Jesus Cristo já está, não será não, já está condenado, porque Deus enviou o seu Filho para resgatar o mundo da condição de pecado. João capítulo 3, versos 16 e 17. Deus enviou Jesus Cristo para redimir o homem do pecado. Quem crê nele está salvo, quem não crê está condenado. O caminho para o reino é o arrependimento, e a porta é a crença, a fé em Jesus Cristo. Não existe nada que possa mudar esta situação. E eu quero fechar esta palavra. Você já faz parte do reino de Deus. Quem domina aí nessa vida tua? Quem manda aí? Quem é o Senhor desta vida? Quem é o dono desta vida aí? Quem manda e fecha a porta aí? Quem dá a última palavra aí? É Deus ou é você? É Deus ou é alguém outro aí? Quem manda aí? Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus diz assim: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Que Deus te abençoe, que você realmente entenda esta palavra e creia que o reino de Deus está estabelecido nesta terra, e ele é para a tua vida e depende somente de você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.